Palmas novamente. E é isso aí. Importante. Tá ligado? Falar. Boa tarde. Nossa, tem muita gente. O Nick já deu uma introdução, mas hoje eu vim aqui falar, é uma talk muito honesta, de erros e de lições, que normalmente a gente vê, tipo, nossa, React é maravilhoso, eu aprendi React e Profit, sabe? Só que não é tão simples assim. E nessa minha caminhada no mundo React, algumas coisas demorou um pouco para eu aprender, e ainda tem muita coisa para aprender ainda. Só para me apresentar, eu sou desenvolvedora de software na Picter, uma startup alemã. Sou live coding instructor na Audacity Brasil, então se você faz o nanodegree de React, talvez a gente já tenha se esbarrado por lá. E eu sou mãe de cachorro, né? É a parte mais importante da minha vida, assim. E aí, como é que eu vim parar aqui? Eu comecei a desenvolver por volta de 2014, e aí em 2015 eu ouvi falar sobre React pela primeira vez, na JSConf Recife. Só que eu trabalhava com Angular, trabalhava com Polymer, jQuery, nosso amado jQuery, e aí eu não dei muita bola, assim. Só que em 2016, a galera ouvi as pessoas falando muito mais sobre React, e eu comecei a fazer aqueles projetos pessoais, o to-do list, que todo mundo sempre faz. Mas nada muito elaborado, assim, nada que passasse daquela lista de conceitos principais do React, com JSX e tudo mais. E aí, no começo de 2017, a startup que eu trabalhava fechou. E aí eu não tinha emprego. Então eu decidi que eu ia fazer freela, assim, até eu descobrir o que é que eu queria fazer da minha vida de novo. E aí esse gráfico é de um post do blog do Stack Overflow, que mostra que de 2015 para 2016, a procura por desenvolvedores React ela tinha aumentado em mais de 150% no job board deles. Então, de fato, hora de aprender React, vamos lá estudar. E aí, foi exatamente esse meu sentimento, eu já sabia mais ou menos o que fazer, só que quando a complexidade do mundo real ela chega, você acaba ficando um pouco perdido. E aí eu ficava meio assim, sabe? Quando, aqueles repositórios que tem um monte de estrela, de demo, e eu não sabia para onde ia, nada. E aí, do começo de 2017 para cá, algumas coisas que eu não fazia ideia e hoje eu sei um pouco mais. E eu vou falar um pouco sobre elas hoje, agora. Como estruturar projetos, esse é o Holy Grail. Se você pesquisar React Structure, você tem centenas de milhares de ocorrências no Google e um monte de arquivo, um monte de post no Medium. Como gerenciar estado das aplicações e manter minha sanidade. Como trabalhar com composição de componentes, porque uma das coisas que é muito comum no React é essa pegada funcional, de trabalhar com high-order components, como fazer composição, e isso não era tão claro para mim naquela época. Como estilizar componentes, porque quando você vem trabalhando com Angular, com jQuery, com Bootstrap, quem não, usar classes e estilizar é muito straightforward, né? Com CSS, no máximo você usa um size e transpila lá e está tudo bem. E como testar componentes? Que um dos pontos de virada assim, para mim na minha carreira com o React foi a qualidade dos testes que eu escrevia. Porque o React, por encorajar que a gente tenha componentes puros,
que a gente consiga fazer essa separação de concerns de uma maneira eficiente, deixa muito mais fácil com que a gente faça testes efetivos. E aí, o primeiro é como estruturar meus projetos. E esse realmente é um tópico muito bom. E para resolver isso, o Dan Abramov, né, todo mundo faz o que o Dan Abramov diz para fazer, ele fez esse site maravilhoso chamado React File Structure. E, literalmente, o site tem escrito mova os arquivos até que pareça correto. É literalmente isso. E por quê? Porque não existe uma maneira uma única maneira de trabalhar com seus componentes, de organizar seus projetos. Lá no Picture, onde eu trabalho, tem esse cachorro fofo, porque eu não posso mostrar o que tem nas issues, mas a gente tem 174 issues entre abertas e fechadas, mencionando como a gente estrutura o nosso projeto. E isso se deve muito porque a gente acredita que a estrutura dos nossos projetos ela deve evoluir com o escopo da nossa aplicação. Existem aplicações que começam muito pequenas e elas vão aumentando e não faz sentido que você continue com a mesma estrutura. E foi um erro que a gente cometeu. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Um ponto de partida, que é meio que consenso geral, para trabalhar com componentes, para organizar, é dividir entre componentes presentacionais e containers. É um post com milhares de palmas do Dan Abramov. E ele basicamente enforça esse paradigma de que a gente consiga fazer essa separação entre componentes puros, apresentacionais que recebem dados e mostram, e componentes que sejam containers, que trabalham com a lógica, que fazem chamadas na API, que lidam com side effects. E a partir dessa separação, a gente começa a ter uma claridade maior sobre como a gente deveria organizar esses projetos. E aí acaba sendo meio que intuitivo que eu vou organizar os meus projetos por tipo de arquivo, né? Agora eu tenho componentes e eu tenho containers. Então eu vou ter um arquivo de containers e uma pasta de containers e uma pasta de componentes. Aqui, vamos exercer a imaginação. A gente tem um aplicativo, uma view de um hotel, que você faz check-in e faz check-out. E aí você tem os containers. O container de check-in, ele lida com a ação, o side effect de fazer check-in, e o container de check-out faz o mesmo para o check-out. E aí dentro dos componentes a gente tem um botão e tem um input, que são componentes reutilizáveis, que eles são utilizados nos dois forms. Porém, esses forms, o form check-in e o form check-out, são componentes específicos. Eles não são componentes reutilizáveis. Eles são uma feature que você tem. E aí, apesar dessa estrutura ela parecer certa, e ela funciona, claro, a depender do tamanho do teu projeto, quando você tem um projeto gigantesco, com centenas de componentes, e você acaba fazendo com que sua pasta de componentes tenha componentes reutilizáveis e componentes que são de feature, você acaba perdendo a confiança sobre onde achar cada componente. Você não sabe se eu mexer nisso daqui, vai afetar outros componentes, ou isso daqui é um componente único que só é utilizado uma vez para fazer a feature tal. E aí, uma evolução natural, à medida que seu projeto cresce, é agrupar por feature. E quando você agrupa por feature, você acaba, na verdade, existem diversas maneiras, mas acaba sendo um consenso geral de que você agrupa eles pela funcionalidade que eles têm. Então, dentro de Common, a gente tem, de fato, componentes que se repetem, então são componentes comuns, e a gente tem check-in, check-out, e qualquer outra feature específica que tenha componentes específicos lá dentro. Existem várias outras maneiras de organizar. Esse daqui é só uma evolução natural de como a gente faz quando a gente acaba tendo centenas de componentes e não tem certeza do que cada um faz.
Então, os pontos-chave para a gente lidar com a estruturação de projetos é evitar alinhar arquivos muito profundamente. Então, a galera, tipo, eu já vi várias vezes e eu já fiz isso. Esse component, eu vou botar esse component dentro desse e aí você tem, tipo, components, header, styled, alguma coisa, assim. E aí, quando você precisa mover eles, você acaba tendo uma dor de cabeça gigantesca, além de dificultar a navegação. Uma coisa que eu também aprendi numa refatoração recente que eu fiz é preferir fazer exports nomeados. Isso porque, quando a gente faz um export default, para a gente conseguir fazer a separação e saber exatamente o que a gente está importando, é bem mais fácil se esse export estiver nomeado. Além do fato de que, quando você usa IDS, VS Code, por exemplo, para ele é muito mais fácil achar um componente pelo nome do que um export default. É bem similar ao primeiro tópico, estruturas mais flat. Elas tornam a navegação mais fácil, porque você não precisa ficar olhando em arquivo, dentro de arquivo, dentro de arquivo. E não pense demais sobre isso, porque normalmente existe esse apego que torna as estruturas extremamente engessadas, que a gente acha que, nossa, essa estrutura aqui ela vai perdurar para toda a eternidade do meu projeto. E não deveria ser assim, porque projetos eles são mutáveis. Então, não pense demais. Se está certo agora, você consegue trabalhar, continua. Se não dá, conversa com o seu time, arranja um agreement novo sobre a nova estrutura. Gerenciamento de estado, WAT. Tipo, quando a gente fala de estado, às vezes a galera começa a pensar em programação funcional, monads, etc. E sendo que, na verdade, é muito mais simples que isso. A gente tem um componente muito simples aqui. Ele tem um estado. No viewMount, ele performa uma ação. E no render, se ele estiver carregando, ele mostra lá um loading. Se ele tiver algum erro, ele mostra erro. E se der certo, ele mostra que ele pegou quando ele fez a ação. Então, essa aplicação, esse componente, ele tem 3 estados possíveis: loading, erro, e o estado dele quando a ação acontece da maneira esperada. Então, nesse caso, o estado é basicamente uma estrutura de dados que representa como a nossa aplicação ela pode se comportar a partir das ações dos usuários. E uma coisa que às vezes é um pouco confuso de entender, principalmente quem já tem um pouco mais de tempo programando, é Flux, que é uma arquitetura que o Facebook apresentou em 2015 para resolver o problema que eles usavam two-way data binding e acabavam tendo muitos side effects, que são coisas que não deveriam acontecer quando as ações acontecem em cascata. E aí, para resolver isso, eles criaram um one-way data binding. Essa arquitetura ela propõe um one-way data binding. Você tem uma ação, você tem o dispatcher, você tem a store, que guarda o seu estado, e você tem a view. E essa view chama ações que disparam no estado, que alteram a store e alteram a view. Então, a view ela nunca altera o estado, e sim, ela emite ações que, por si, alteram o estado. E aí, a gente tem a Context API, que é uma maneira nova que o React introduziu na versão 16.3, que basicamente a gente consegue gerenciar o estado ao invés de... A gente tem esse componente, que ele tem o nav, tem o sidebar, e tanto a nav quanto a sidebar renderizam o usuário. Então, se a gente quisesse ter esse estado num lugar para passar, a gente teria que passar próprio para a nav, e a nav passaria próprio para o user. E a gente acaba, tipo, esse é um exemplo muito pequeno, mas às vezes a gente acaba tendo que passar props 10 níveis abaixo. E aí que entra essas soluções de gerenciamento de estado. A gente tem o Redux, que basicamente ele tem uma única source of truth. Então, a gente tem apenas um único lugar que guarda todos os estados possíveis da aplicação. O estado ele é apenas de leitura, então você não pode modificá-lo diretamente, isso evita coisas inesperadas.
E as alterações no estado, elas ocorrem através de funções puras. O que são funções puras? Elas basicamente recebem, elas não alteram o input que elas recebem. E aí, se a gente fosse usar o Redux aqui, a gente passaria um provider para o nosso app, com a store, que é read-only, e a gente usaria o connect do React Redux para conectar essa store e pegar o usuário para o user. Então, desse jeito, a gente evita que as props elas sejam passadas, em muitos níveis e a gente consegue gerenciar o estado de maneira melhor. E aí, na React 16, veio a Context API, que basicamente, as pessoas dizem que vai matar o Redux, mas ela é muito mais apropriada para aplicativos menores. Então, aqui, eu crio um contexto. Esse meu contexto eu uso no provider, que é exatamente do mesmo jeito que o Redux usa. E aí, esse provider passa o valor, que é o usuário, que ele pega. E aí, agora, esse app provider, eu passo para o meu app do mesmo jeito. E para utilizar para ter acesso ao usuário, eu pego o context e chamo um consumer. Então, eu posso chamar esse consumer em vários componentes diferentes e o estado estará disponível para eles. E desse jeito eu evito high order component, não preciso ficar checando props, porque eles usam render props para ter acesso aos valores. Ponto-chave de gerenciamento de estado. Tem uma única source of truth, então, se alguma coisa acontece do jeito que não é esperado, você sabe o lugar onde procurar o que está dando errado. Talvez você não precise de uma biblioteca de terceiros. O React tem a Context API, se o seu projeto não é gigantesco. A Context API pode servir muito bem para você. E mantenha o estado contido no escopo sempre que possível, porque o estado global ele acaba causando efeitos inesperados. Por exemplo, quando você tem um erro que não deveria aparecer em outro canto, e aí ele está no estado global, ou o Redux Form, que acabava mandando todo o seu formulário, que é algo efêmero, para a Store, que causava um update, que acaba causando com que o seu app faça um re-render a cada keystroke. CSS em JS. Eu tenho 2 minutos. CSS em JS é uma boa ideia. E a galera acaba, nossa, hoje em dia a galera não quer aprender CSS, aí estão querendo essa coisa de CSS em JS, sendo que em 96, a galera do Netscape fez um proposal para uma coisa chamada JSSS, que basicamente é um CSS em JS de 1996 que funcionava no Netscape. Então, não é um conceito novo per si. Digamos que a gente tem um componente e a gente precisa fazer botões. A gente tem o default, aí o designer chega lá, eu quero um componente secundário. Aí, se você usa bem, você usa btn secondary. O botão ele precisa ser grande. Então, eu adiciono uma classe btn large. E ele precisa também ser vermelho de perigo, tipo, alguma coisa que você não deveria fazer. Eu adiciono outra classe. E aí eu acabo tendo no meu CSS um gazilhão de classes minúsculas, extremamente específicas, que são utilizadas simplesmente para fazer isso daqui. E como o CSS ele é global, quando a gente trabalha com componentes, às vezes eles acabam interferindo em como um componente ou outro renderiza. E aí o CSS em JS, ele vem para resolver esse problema. A gente tem o button, e a gente não passa nada, a gente não passa um class name, não passa qualquer outra coisa. Aí o secundário, a gente tem esse color scheme secondary. E aí o de perigo, a gente tem um color scheme danger. E ele sabe que ele tem que ficar vermelho, eu não estou passando nenhum class name. E eu passo size large. Então, se eu tiver um tiny, eu passo size tiny. E a partir dessas propriedades, eu consigo modificar como o meu componente ele se parece. Eu uso o props color scheme para definir a cor. Eu uso o props size para definir o font size.
As vantagens, encapsulação verdadeira, então o componente, o styling, ele está retido, aquele componente, e isso acaba evitando que, como eu tinha falado, o cascading acaba afetando como os componentes renderizam baseado na ordem. Você elimina código morto, porque às vezes você para de usar alguma coisa, mas está lá no CSS, é difícil de achar. Você consegue filtrar alterações indesejadas, se você usa o snapshot testing. Quando o snapshot testing não consegue pegar uma mudança numa cor, por exemplo, no tema, mas como é JavaScript, o snapshot testing pega. Então, se um desenvolvedor vai lá e muda uma cor que deveria ser mudada só naquilo, e ela acaba mudando tudo, se você tem snapshots, ele acaba pegando essa falha. E, por último, adeus important. Se você está encapsulado, você não precisa fazer vários malabarismos para deixar as coisas parecendo com o que elas deveriam parecer. Desvantagens, ela é muito mais suscetível a problemas de segurança, porque você acaba tendo interpolação de inputs de usuário dentro do seu CSS, e o CSS é factível a falhas de segurança, como cross-site scripting. Performance, às vezes você tem runtime, você gera um styling em runtime, e isso acaba gerando, obviamente, o custo de performance. E a curva de aprendizado, né? A gente vem há muito tempo nessa hipermodularização de CSS em um arquivo, HTML em um arquivo, JavaScript em outro arquivo, e se acostumar a esse novo jeito é um pouco mais complicado. Por último, o fantástico mundo dos snapshots. Eu falei de snapshots com o CSS em JS, e esse é um bom exemplo. Eu tenho um componente chamado badge, que ele tem lá aquela cor, ele tem o text transform e tudo mais. E aí eu faço esse teste. Basicamente, eu faço um shallow com enzyme, e eu digo automate snapshot. Então, ele vai lá e cria o meu snapshot. Aí, digamos que o meu desenvolvedor recebeu a tarefa de mudar a cor de um badge. E ao invés de usar uma prop, ele alterou diretamente. E aí, quando ele alterar o teste, ele vai acusar a mudança da cor ali. Então, como eu tinha falado no exemplo do CSS em JS, você acaba evitando que mudanças que aconteceriam silenciosamente com CSS puro aconteçam. Takeaways. As estruturas elas devem evoluir com a necessidade do seu projeto. Gerenciamento de estado pode ser feito sem bibliotecas de terceiros. Foi um erro que eu cometi. A primeira coisa que eu fiz foi botar Redux em projetos que não precisavam de Redux, porque a complexidade deles não era autossuficiente para adicionar uma biblioteca com muito boilerplate. CSS em JS ainda é CSS, só que com superpoderes. A gente pode usar props e a gente pode adaptar nossos componentes baseados nessas props. Snapshots eles são rápidos de serem escritos, e eles entregam muito valor. O snapshot você não precisa fazer nenhuma asserção e tudo mais, e ele ainda assim consegue pegar mudanças que seriam muito mais difíceis de pegar com outros tipos de testes. Obrigada. Obrigado a você, poxa. Aqui estou. Muito obrigado, Maria.